Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como é o processo, o pipeline para se gerar um sistema baseado em IA, indo desde o início da definição do problema até ele estar no ar, em um caso de um sistema web. O primeiro passo é a definição do problema. A definição do problema é essencial e é uma parte que as pessoas às vezes não levam muito a sério. Porque geralmente você tem que partir de uma necessidade real, como por exemplo, bom, reduzir cancelamentos. O pessoal paga mensalidade e tá cancelando muito. E se não existe a tarefa de aprendizagem de máquina, reduzir cancelamento. Então eu preciso de alguma forma transformar isso em alguma tarefa de machine learning, de aprendizagem de máquina que eu conheço, como por exemplo classificação binária, que pode ser, quer um exemplo? Eu, dado um cliente, classifique se ele vai ou não cancelar no próximo mês. Pronto, isso é uma tarefa de classificação. Então eu consigo usar os métodos de classificação para isso. Então tem essa diferença e às vezes as pessoas não reduzem, não pegam a tarefa, a necessidade real e jogam para a tarefa correta. Isso é um negócio que acontece. Beleza, definido o problema, eu preciso de dados, né? Eu preciso de dados reais e eu preciso limpar esses dados, coisa que a gente já viu em ciência de dados, né? Boa parte do tempo é procurar exemplos e rotular esses exemplos e tratar e tudo mais. Tem que fazer EDA, sempre tem que fazer. Então, ciência de dados é meio que o começo da aprendizagem de máquina. Por quê? Porque para fazer o treinamento, eu tenho que pegar minha entrada bruta e fazer uma engenharia nela. Eu tenho que transformar ela em informação útil para o meu modelo aprender. Aí vem o treinamento em si, que eu vou pegar meus dados, vou separar em treino, validação e teste, fazer o treinamento em si do modelo, avaliar a qualidade do modelo, escolher as métricas, usar as melhores métricas mais corretas, as que fazem mais sentido, para eu poder entender e poder ter minha história sobre como o modelo funciona, né? Lembrando do data storytelling. E por último, deploy. Eu não vou falar muito de deploy porque não dá tempo, tá? Mas aí vocês transforma num serviço API REST, tchau e benção, JSON pra lá, JSON pra cá, tá? Mas tem alguns detalhes importantes aqui que eu vou falar do Model Drift mais pra frente. A gente vai ver cada uma dessas caixinhas com calma agora. Então, definição do problema, como eu falei, é a etapa mais crítica. Porque não adianta tu fazer uma solução ótima, uma solução maravilhosa, uma solução doida. Se ela resolver o problema errado, ela não serve pra nada, né? Você tem que resolver o problema correto. E eu já vi isso acontecer. Tipo assim, o cara modelou, a gente queria fazer A, ele modelou do jeito B, e o jeito B não ajudava no nosso objetivo final. E perdemos um bom tempo nisso, tá? Então eu tenho que descobrir qual o objetivo do negócio. Então, por exemplo, como eu falei, reduzir a taxa de cancelamento. Eu tenho que enquadrar em alguma tarefa de machine learning. É regressão? Não tô querendo prever número, não vejo, a não ser que não é isso que eu quero. Eu quero quem vai ser minha entrada? Vai ser o negócio inteiro? Vai ser o produto? Não, vai ser provavelmente os clientes. Então, a entrada dos clientes. Então tem que fazer alguma coisa com o cliente. Eu posso tentar dar uma probabilidade de cancelamento, que aí vira uma regressão, mas não, tem cara de classificação. Classificação binária, sim ou não, se ele vai cancelar. Beleza. Como é que eu ligo isso no meu negócio? Porque, por exemplo, se o modelo tem 95% de acurácia, significa que ele identifica bem se a pessoa vai cancelar ou não 95% das vezes. E eu tenho que transformar isso de alguma forma numa métrica de negócio que vai ser a redução do cancelamento, na é verdade. Então eu vou ter que aprender como usar essa informação para chegar no resultado que eu quero de verdade. Aí é chamado para ação. Basicamente, ok, identificando os caras que vão cancelar, a gente vai ter essas ações, a gente vai dar um desconto, vai dar um cupom, não sei. Aí a ação vai ser ligada e aí sim eu consigo definir se vai ser sucesso ou não. Às vezes não adianta eu identificar se eu não consigo fazer nada. A segunda parte é a coleta de dados, tá? Eu não falei muito de coleta em ciência de dados, não deu tempo.
tá? A gente tem trabalhado muito com bases prontas, a gente vai pensar nelas como bases que vêm de bancos de dados ou que já estão por aí. Mas é uma parte bem chatinha. Por quê? E como eu falei na aula de ciência de dados, os dados são sujos. O dado sujo vai ter valor ausente, vai ter outlier estranho. Então a gente tem que tomar uma decisão sobre o que fazer com valores ausentes. A gente tem que converter todo mundo pro tipo corretinho, ver se não tá tendo duplicata, e um monte de outras coisas que vai ser bastante trabalho. A gente fez um módulo inteiro sobre isso. Terceira parte é pegando os dados brutos, eu tenho que fazer minha análise exploratória de dados, para entender os dados, entender quais, como é que eu posso dizer? Características podem ser mais interessantes, né? O processo de pegar, por exemplo, o usuário e identificar o usuário como essas características específicas que vão ser usadas para classificar se ele vai cancelar ou não, é um trabalho de modelagem, tá? E para modelar direito, eu tenho que entender o domínio para eu saber o que faz o usuário cancelar. O nome dele, por exemplo, não parece uma característica boa. Tipo assim, a primeira letra do nome da pessoa não deve interferir se ela vai cancelar um serviço ou não. A data da última vez que ele logou, sim. Duração de login, sim. Quantidade de vezes que ele usa por semana, sim. Então, a escolha de características, ela vem de entender o domínio. E para entender o domínio, análise exploratória de dados é o que há, né? Beleza, fiz a análise exploratória, defini quais são as características, tenho lá meu treino, etc. Se for supervisionado, eu tenho meus rótulos. Agora eu vou ter que treinar o modelo. O objetivo de um modelo de aprendizagem de máquina é baseado numa amostra, né, que são os exemplos. Eu quero que esse modelo tenha a capacidade de generalizar. O que é generalizar? É aprender padrões que não vão servir só para os exemplos de treino, mas vão servir para novos exemplos que ele nunca viu, certo? Se eu tenho um filtro de spam e ele só filtra e-mails que ele já viu antes, ele é meio inútil. A graça do filtro de spam é filtrar e-mails novos que ele nunca viu, mas só pelo padrão ele já identifica que é spam também. Isso é generalização, tá? E na hora de fazer experimentos de aprendizagem de máquina, a gente tem que tomar muito cuidado com uma coisa. Esses modelos, eles são muito bons, se a gente não tomar cuidado, de aprender sobre o treino. Decorar o treino, tá? O que é isso? Ao invés de ele generalizar, ele tá focando em características intrínsecas do treino aqui. Vamos dizer que eu tô fazendo um modelo para responder questões de múltipla escolha. E é aquele cara de múltipla escolha que fala, cara, questão de matemática que termina com número par sempre é B ou D. Saca? Sei lá, porque por um acaso isso era bem comum no treino, ele aprende esse padrão, que é um padrão que não tem nada a ver. Certo? Para resolver isso, geralmente eu quebro meu conjunto de dados em 2 ou 3, tá? Eu quebro meu conjunto de dados em, principalmente, treino e teste. Depois eu vou falar de validação. O que é o teste? O treino são os exemplos que eu vou usar para melhorar meu modelo. E o teste? O teste é um conjunto de dados que é extraído logo no começo e guardado. Então eu pego minha base de dados, por exemplo, eu tenho 100 exemplos. Eu vou pegar 15 ou 30, depende de como eu vou modelar, e vou guardar aqui no meu cofre. E não vou mais olhar para esses caras. Vou treinar meu modelo, vou fazer um monte de coisa. Quando o meu modelo estiver pronto, eu vou tirar esses 15 do cofre e ver quão bem esse meu modelo que foi treinado, que nunca viu esses 15, quão bem ele vai pegar esses caras que ele nunca viu. Porque esses 15 vão estar representando a realidade, né? Os caras que ele ainda não viu. Porque esses modelos, geralmente, eles vão ser bons nos exemplos que ele já viu. O que a gente quer testar é se ele é bom nos que ele não viu. E nesse sentido, isso daqui é o que a gente chama de holdout, tá?
Isso aqui, deixa eu ver. Como é que limpa esse negócio mesmo? Ah, tá. Tem um botão aqui pra. Eu vim aqui. Aqui, né? Aqui. Limpar o canvas. Tá. O holdout é basicamente o seguinte: eu pego meus exemplos e separo aqui uma parte de teste que eu não vou ver. Eu tenho meu treino que eu vou ver. A depender do modelo, eu ainda separo aqui um outro carinha, geralmente do mesmo tamanho do teste, que é a validação. Para a gente ter validação, pessoal, muitas vezes os modelos que a gente vai ver, eles têm parâmetros, têm formas diferentes de você fazer um modelo. Se você faz, por exemplo, vamos dizer, sei lá, árvore de decisão, tem largura da árvore, profundidade, tem uns parâmetrozinhos lá pra gente usar. Se eu definir esses parâmetros na minha cabeça, sem testar nada, eu posso estar escolhendo parâmetros ruins para esse caso. Se eu fizer meu treino, usar o próprio treino para definir os parâmetros, aumenta a chance de eu estar enviesando o meu modelo para ele ficar muito bom no treino e não ficar generalizado, o que é ruim, tá? Então, nesses casos, a gente separa uma validação para quê? A gente treina nesse cara e valida essas opções do modelo, que a gente chama de hiperparâmetros, com esse cara. Então, por exemplo, sei lá, uma rede neural, o número de camadas. Eu treino com esse cara e testo uma validação com uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas, cinco camadas. O melhor desses eu escolho e esse é o cara que eu testo no teste. Certo? Porque senão, se eu uso o teste para fazer isso, eu vou estar roubando. Eu vou estar usando o teste para melhorar o treino. E então o teste não é mais esses caras que o treino nunca viu. Não sei se ficou claro. Isso daí é o que a gente chama de contaminação de dados. Se informação do teste aparece no treino, isso enviesa o treino. O treino já vai ter informação sobre o futuro, e isso pode fazer o modelo, se o modelo usar essa informação, esse teste não tem o poder de representar o desconhecido, que é o que o modelo nunca viu. Então, isso é bem problemático, tá? Tipo assim, isso é uma coisa que a gente consegue identificar, isso é muito louco. Tipo, o aluno chega na minha sala e fala, professor, eu consegui 95%. Quanto o cara anterior fez? 70%. Eu, vixe, Maria, você errou. Errou. Errou rude, errou feio. Por quê? Com certeza o teste, coisas do teste entraram no treino e o modelo aprendeu. Ou seja, ele não está generalizando, ele não está com essa capacidade de generalização. Beleza. Treinei, eu preciso avaliar o modelo. No material que vocês vão fazer offline, vai falar bem melhor de métricas, tá? Geralmente, métricas padrão para classificação. Acurácia, eu vou explicar depois que a acurácia às vezes é meio ruim, principalmente quando os dados estão desbalanceados, tá? Precisão, precisão é quando eu digo que eu acerto, certo? E tem a revocação, que é dos que eram, quantos eu acertei. É um pouquinho diferente. Eu vou falar também de precisão e revocação um vídeo mais pra frente. Então, por exemplo, se toda vez que eu falo spam é spam, minha precisão é de 100%, certo? A minha revocação é do total de spams, quantos eu disse que era. Então, vou dizer que no meu teste tenha 100 caras que são spam e 900 caras que não são. Se desses 100 caras que são isso, então deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, aqui no teste, tem 100 spam, 900 não
Então, eu tenho um modelo que desses 100 só diz que um cara era spam e diz que todos os outros 999 são não spam. Eu posso olhar a acurácia dele por classe, a precisão por classe. Dos caras que eram spam, quando ele fala que ele é spam, ele sempre acertou, não é verdade? Ele disse uma vez e ele acertou. Então a precisão na classe spam é 100%. Mas a revocação, o recall, a recuperação na classe spam é 1%. Porque tinha 100 para ele achar, mas ele só achou 1. Então, muitas vezes, isso aqui engana, tá? Tipo, isso engana, porque a precisão da classe spam dá 100 e a da classe não spam tá dando 909. Errou 99 de 900. É tipo 10, 11%. Então é 89% de precisão, mais ou menos, na classe não spam e 100% na classe de spam. Parece alto, né? A acurácia. O que é a acurácia? A acurácia é quantos ele acertou. É 90%. Por quê? Porque ele errou 99 nessa classe spam e errou. Ele errou 99 caras. Né? De 1000. Então é 91%. Ou é 90,1. 90,1, né? Vocês estão percebendo que parece alto, mas tá uma merda? Desculpa, tá ruim. Por quê? Se eu tô fazendo um classificador de spam que de 100 só acha 1, ele é ruim. Mas se eu fizer a acurácia, ó, deixa eu fazer a conta direito aqui. Ó, um spam certo com 9 pontos. Então vamos entender aqui. A acurácia, ele acertou 901 de 1000, que é 90,1%. Alto? Alto. A precisão na classe spam é igual a 1 sobre 1. Ele chutou 1 como spam e acertou. É igual a 100%. A precisão na classe não spam é 900 sobre 999. Deixa eu abrir a calculadora, vocês estão com preguiça. 900 dividido por 999. É 90,09. 90,09%. Tudo número alto, né? Mas aí vamos para a revocação. Depois, tô falando, no notebook vai ter as fórmulas bonitinhas, que eu quero mostrar a intuição. Tem maneira de falar de qual. Revocação na classe spam. Ele chamou um de 100 caras de spam que tinha. Então a revocação na classe spam foi 1%. E a revocação. Revocação é a tradução errada, sabia? Assim, é uma tradução meio maluca que inventaram. Que é de recall. Na classe não spam. É o que? É 900 de 900 que é igual a 100%. Tá? Então reparem, 90% de acurácia esconde a verdade. Que verdade? Essa aqui, ó. Esse é o modelo inútil que você quer. Tá? Então a escolha da métrica é muito importante. Muitíssimo importante mesmo. Tá? 100%. Por quê? Porque escolhendo a métrica errada, tu acaba chegando em conclusões erradas. Certo? Então, a gente, além de precisar de revocação, tem a F1, né? Que é a média harmônica entre precisão e revocação.
É 2 vezes precisão, revocação, sobre 2 vezes precisão mais revocação. Um negócio assim. Para a gente tem o erro médio absoluto, que eu falei na aula de ciência de dados, falei dessas duas, do erro quadrático, né? E tem o R quadrado, que é uma proporção, e eu cheguei a falar um pouco disso na aula, né? Vai estar lá nos slides também. Beleza, eu tô com o modelo pronto. O modelo tá funcionando, tá tudo legal. Tem que botar esse modelo em produção. Como é que eu boto esse modelo em produção? Para desenvolvimento web, eu posso fazer uma API REST com ele. Por exemplo, usar um Flask da vida, um Fast API. Eu pego um modelo, serializo, faço um servidorzinho web com um endpoint predict aqui, que ele recebe JSON e retorna a previsão, retorna a classe. Pode ser um JSON também ou pode ser diretamente. Qual é o problema? Qual é a diferença disso para o negócio normal? É que na prática, em produção, aprendizagem de máquina, a gente tem um problema. Os modelos são estáticos. Então, esse modelo tá bom para hoje. Então, o modelo de identificação de spam tá bom para hoje. Daqui a um mês, os spams são diferentes, os golpes são novos. Inventa um novo jeito, inventa nomes novos, palavras novas, adversários e etc. Então, pode acontecer 2 problemas com isso. São problemas de drift, problema de drift é derrapando, né? Mas é tipo, ele tá indo embora, tá sendo levado. A gente tem o data drift, que é a distribuição dos dados de entrada muda, tá? Então, os dados não são mais do jeito que eram na época que eu treinei. Quer um exemplo? Eu tô tentando predizer se o modelo acerta ou não, se o cara tá cometendo fraude ou não, se essa transação é fraudulenta ou não. Se a inflação tá em 10%, que não tá, ufa, a cada ano os números estão aumentando 10%. Se eu não atualizo meu modelo, logo ele vai estar errando cada vez mais, porque ele vai estar achando que compras que não são tão altas, são altas, porque na época que ele foi treinado era compra alta, tá? Então os dados mudaram, os dados de entrada mudaram simplesmente, tá? Então eu tenho que atualizar. Ou tem inclusive também o concept drift, que é antigamente isso era um sinal, hoje não é mais. Não é simplesmente que os dados mudaram, mas sim que a relação entre entrada e saída mudou. Vamos dizer assim, deixa eu pegar um exemplo bom. Tipo, algo que era considerado estranho não é mais considerado tão estranho, tá? É basicamente isso, tipo, vamos dizer um exemplo. Se ele aprendeu que e-mail sobre Bitcoin geralmente é spam, porque você não mexe com Bitcoin, então ele começa a associar as palavras relacionadas a Bitcoin com spam, e um dia você resolve comprar Bitcoin, agora esse sinal não é mais um sinal tão bom de que é spam ou não. E, pô, o modelo tem que reaprender, ele tem que aprender agora que não é mais, aqueles conceitos que ele tem aprendido mudaram, as relações que ele aprendeu mudaram, tá? Na prática, isso aqui tem uma área chamada MLOps. MLOps é a parte de gerência de modelos do ciclo de vida todo de machine learning. É implantação, verificar, ficar vendo a qualidade da resposta de tempos em tempos para ver se o modelo ainda está válido, você tem que retreinar e assim por diante, tá? Então, é tanto parte de performance quanto a parte de qualidade dos modelos, certo? Pessoal, então esses são os vídeos da nossa aula. A gente vai ter agora os vídeos, o material para vocês estudarem com vocês mesmos. Vai ser o primeiro exemplo de machine learning que vocês vão ver, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até terça-feira.